Daí, pessoal, mais uma resolução. Questão aí da Olimpíada Brasileira de Matemática de 2018. Um estacionamento tem 10 vagas, uma ao lado da outra, inicialmente todas livres. Um carro preto e um carro rosa chegam a esse estacionamento. De quantas maneiras diferentes, esses carros podem ocupar as duas vagas de forma que haja pelo menos uma vaga livre entre eles. Então ele coloca na figura aqui as 10 vagas do estacionamento e um exemplo, né? O carro preto aqui, ó, ocupando esta vaga, e o carro rosa nessa outra com uma vaga de espaço entre eles. Então aqui seria um exemplo das possibilidades todas que existem aí deles se colocarem. Para ajudar no entendimento, eu vou retirar esses dois carros aqui, vou apagar esse exemplo, né? Vou fazer com estacionamento livre. Então deixa eu mudar aqui, ó. E aí eu vou pensar assim, vou escolher um carro para começar, é como se fosse o primeiro carro que estacionasse, certo? Então vou escolher que o primeiro carro será o preto. E aí vou estabelecer assim, ó, o carro preto na vaga 1, o carro preto na vaga 2, na vaga 3, na vaga 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou fazer esse exercício num formato analítico. Então, conforme aonde o preto para, qual vaga ele vai escolher, eu vou considerar quais são as possibilidades do carro rosa, qual as possibilidades que o carro rosa tem, ou quais são as disponibilidades que ele tem. Ok? Então, o carro preto aqui. Vou botar assim, ó. Aqui é o preto. Então, se o carro... Vou numerar as vagas, tá? Vaga 1, vaga 2, vaga 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se o carro preto se posicionar na vaga 1, o que vai acontecer? O carro rosa, ele não pode ficar ao lado, ó, não pode ficar na vaga 2. Mas ele pode ficar em todas as outras vagas. Então, fica para ele disponível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, ele tem 8 possibilidades. Ele perde duas. Quais são as duas? Aonde o carro preto está estacionado, não pode estacionar por cima do que já está estacionado, e não pode estacionar da vaga ao lado. Então eu perco aí duas possibilidades, eu fico com 8. Então se o carro preto estiver na vaga 1, o rosa fica com 8 chances. Se o carro preto ficar na vaga 2, aí vai complicar, porque eu não posso usar a vaga 2, já que o carro preto está estacionado, eu não posso usar a vaga 1, porque vai ficar ao lado da vaga 2, e eu não posso usar a vaga 3, porque vai ficar colado também na vaga 2. Então me sobram quantas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora só 7 vagas. Então se o carro preto põe na vaga 2, o carro rosa fica com 7 possibilidades. Se o carro preto estaciona na vaga 3, vai se dar a mesma situação, né? Eu não posso usar a vaga 3, que é do carro preto, não posso usar a vaga 2 e não posso usar a vaga 4. Eu perco 3 vagas, portanto o carro rosa fica com 7. Se eu colocar o carro preto na vaga 4, eu perco essa vaga 4. O rosa não pode estacionar nem na vaga 3, nem na vaga 5. Eu perco 3 vagas de novo, e aí, portanto, eu tenho 7 possibilidades. Bom, e aí eu consigo perceber que isso vai se perpetuando, né, para as demais. Porque se eu botar aqui na 5, eu perco 4 e 6. Então eu tenho aqui 7 possibilidades. Se eu botar na 6, eu perco a 5 e a 7. Mais 3, 5, 7 possibilidades. Se eu boto na 7, a mesma coisa, eu perco a 6 e a 8. 7 possibilidades. Se eu boto na vaga 8, da mesma forma, não posso a 7, não posso a 9. 7 possibilidades. Se eu ponho na 9, a mesma coisa, eu perco a 9, que é onde vai estar o carro preto, eu perco a 8 e perco a 10. Então me sobram 7 ainda. Agora, quando eu ponho na vaga 10, olha só, eu só perco a vaga 10 porque aqui não tem outra. É a última vaga. Então o carro rosa só não vai poder estacionar na vaga 9. Em todas as anteriores aqui, ó, ficam livres para o carro rosa. Então eu tenho aí 8 possibilidades. E aí eu consigo perceber que eu tenho 8 mais 8, 16. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 7, 56. Então eu tenho 16 mais 56, 6 mais 6, 12. Vai 1, 6 e 1, 7, 72 situações.
tem aqui, ó, letra D. Ok? E alguém pergunta, professor, mas se caso eu coloco... Se eu tivesse começado com um carro rosa, em vez do carro preto, então não teria que multiplicar aqui por 2? Não, né? É a mesma situação. Né? Quando eu coloco, por exemplo, o carro preto aqui, ó, na vaga 3, e coloco o carro rosa na vaga 7, isso é a mesma coisa que pensar rosa na 7 e 3 no preto. Ou posso pensar ainda rosa aqui e o preto aqui. Certo? Então, essas possibilidades já foram consideradas quando eu faço todo esse tipo de distribuição. Ok? Então, não é necessário multiplicar por 2 aí, não. E aí eu fico com a letra D. Espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita e até a próxima.